Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia. Vamos meditar na palavra, já que a palavra diz que ela é espada penetrante, né? Espero que ela divida aí calor e frio e traga aí no nosso coração bastante aquecimento, né? Para alguém com sangue nordestino e também sul-mato-grossense sofre muito nesse tempo, né? Mas tem quem gosta também, então louvado seja o Senhor. Vamos continuar em Marcos, capítulo 6. Achamos por bem retomar ali uma parte importante do trecho final desse capítulo. Penso que de bastante inspiração pastoral, que é o tema que nós queremos trabalhar aqui nessa parte final, aprendendo de Jesus. Marcos capítulo 6, vamos fazer a leitura, irmãos, irmãs, do verso 45 até o 56. A gente retoma aqui uma parte da semana passada e nós vamos compartilhar com vocês. É uma expressão que eu quero utilizar como tema para a gente abrir a nossa reflexão e também curiosidade. Todos vocês conhecem a expressão, que é um dito popular: diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? A gente vai destacar esse tema a partir de ações de Jesus e de como as pessoas, aquelas que escolheram andar com o Senhor, e de como ao longo de uma caminhada, como isso se tornou importante na vida, nas escolhas de cada um daqueles que foram os discípulos de Jesus e também das ovelhas de Jesus, multidões que o acompanharam por um certo tempo. Marcos capítulo 6, versos 45 a 56, eu vou ler 2 versículos iniciando assim, e depois cada um de vocês poderá também fazer aí a leitura conforme a sua escolha. 45. Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma habitado, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: não tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Gerizaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que o deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Amém. Vamos mais uma vez buscar a direção do Senhor em oração. Damos-te graças, Pai, por esta manhã gelada. Damos-te graças, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos dás, ó Deus, de nos reunir em torno da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado sobre as nossas famílias, nossos lares, Senhor. Obrigado pela saúde, disposição, e obrigado especialmente, ó Pai, por Tua palavra que tem nos ensinado e Teu Espírito Santo nos inspirado a andar nos Teus caminhos. Amém. Que nesta manhã, ó Pai, possamos compartilhar, ó Deus, aquilo que temos recebido de Ti, e em tom de testemunho, ó Pai, a partir de nós, aqueles que convivem conosco, ó Pai, que ainda estão desiludidos, ou mesmo, ó Pai, em dúvidas sobre a fé em Jesus, que a partir de nosso testemunho, ó Pai, sejam impactados por Tua poderosa palavra. Rogamos-te agradecidos em Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Amém. Irmãos, verso 45, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida,
enquanto ele despedia a multidão. Um primeiro detalhe que eu quero destacar aqui é que Jesus deixa um legado na prática pastoral, né? Que legado é esse? Ou seja, a gente costuma dizer na faculdade de teologia que o conhecimento não vem apenas, né, por conceitos que a nossa capacidade racional nos ajuda a compreender e com o tempo até mesmo quase que decorar. Então, conhecer a Escritura, conhecer doutrinas, conhecer a tradição cristã são ferramentas importantes para o exercício pastoral, né? Mas não basta ter um conhecimento, se esse conhecimento, Voltaire dizia, né, que o filósofo francês, que uma atitude de um pastor pode fazer o trabalho de 1000 palavras que ele pudesse proferir para tentar convencer um dos seus ouvintes, né? Então aqui, irmãos e irmãs, Jesus deixa um legado importantíssimo sobre, por exemplo, o trabalho pastoral, sobretudo lidando com multidões, e é sobre esse tema que eu quero me dedicar um pouco mais, ou pelo menos esse momento, um pouco mais com vocês. Vamos comparar o verso 45 com o 34 anterior, no capítulo 36 mesmo. Vamos comparar. Na semana passada nós fizemos aqui uma reflexão sobre as ovelhas sem pastor, tá? Então, verso 34: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e se compadeceu deles, ou compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, dois elementos fortes que se sobressaem sempre no ministério de Jesus, né? Tanto que Mateus 28, Miriam, ele vai deixar isso claro como legado para os apóstolos, né? Ide por todo mundo, ou enquanto vocês estiverem indo por todo mundo, batizai, que é a ideia, né, de tirar das trevas e colocar nas luzes, né? Porque batismo é a ideia de lavar, passar por um novo nascimento. Então, batizai e ensinai, fazer discípulo. Daí nasce o conceito, por exemplo, na igreja presbiteriana ou na igreja cristã evangélica no mundo todo de 500 anos, a ênfase que a igreja sempre deu à escola dominical, ou mesmo à educação cristã, o discipulado cristão, para que a gente possa desenvolver a nossa intimidade com Deus, o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. Então Jesus se preocupava o tempo todo em ensinar aqueles que tornavam seus discípulos, mas também, irmãos e irmãs, junto deles. Uma frase que eu sempre digo, tendo oportunidade, tanto na igreja, mas sobretudo no seminário, é que pastor tem cheiro de ovelha, tá? No bom sentido. Pastor tem cheiro de ovelha. Por que isso? Bom, primeiro que a palavra pastor, já desde o Antigo Testamento, era quem cuidava de gado mesmo, né? Ovelha, de animal, né? Aquele que está no campo. Então a ideia do cuidado, né? De estar junto, de livrar do perigo, né? De levar até a água, levar até o pasto. Então essa figura de linguagem foi apropriada no Antigo Testamento, e durante muito tempo toda a tradição judaica foi construída sobre essa figura do cuidado, daquele que vai e garante algum tipo de estabilidade, de comunhão, pelo menos de segurança mesmo. Será incorporado também no Novo Testamento e chegará até nós. Então, literalmente falando, se você vai cuidar de gado, você vai ficar cheirando gado, óbvio, né? Dependendo da profissão que você exerce, se ela exala algum tipo de cheiro, você vai, né? Ontem, por exemplo, fritando um hambúrguer, você vai lá na cozinha, aqui está tudo gelado, né, Leila? Tudo gelado, você fecha tudo em casa e vai fritar hambúrguer, não dá certo, né? Imagina o fumacê que levanta. E aí, a roupa que estava estendida, a Alessandra já brigou comigo, estendida lá no varal, fica fedendo ou cheirando, né? Cheirando a fumaça, cheirando a gordura. Então, literalmente falando, o pastor tem cheiro de ovelha, em que sentido? Porque ele está junto dela. Ele está junto dela. Né? Então a presença ali é a presença do ensino, é a presença da oração, é a presença do cuidado, é a presença do testemunho de que essa relação pastor e ovelha precisa ser saudável, porque é a marca principal que nós temos a partir de Jesus. Jesus fazia questão de andar junto dessas pessoas. E aí eu quero que você veja comigo, já fazendo a comparação, o verso 56 que a irmã Cleide, o irmão Milton leu, verso 56, olha só: onde quer que ele entrasse nas aldeias, olha só, aldeias, cidades, campos,
Então Jesus não era, aqui vou fazer uma comparação que eu tenho feito muito no seminário, né? Jesus não era aquele ser intelectual de gabinete, que representava autoridade, título, muitas vezes, né, hierarquia, ou seja, está lá no topo, parece que não era acessível, modelo de muitos pastorados de hoje em dia em nosso tempo. Então o texto diz aqui, Roberto, com clareza, onde estava Jesus, presbítera Lilian? Jesus estava o quê? Nas aldeias, estava nos campos, estava lidando com aquele povo. Jesus saía, por exemplo, quando ele saiu da sinagoga, várias vezes, ele ia até a casa das pessoas, como ele foi à casa da sogra de Pedro, se prostra ali no pé da cama, entendeu? Põe a mão sobre ela, que a palavra cura é terapeion, ou seja, é colocar as mãos sobre alguém que precisa ser cuidado, é fazer fisioterapia mesmo, usando a expressão figurada. Então ele vai lá e coloca as mãos sobre a pessoa, ele toca o leproso, ele está junto com aquele povo. Então Jesus tinha cheiro, presbítero Denilson, de ovelha. Então, diria o pastor, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Quem é o seu pastor? O seu pastor é aquele que está junto do povo. Tem que ser, porque esse é o modelo que nós herdamos de Jesus nos evangelhos, tão defasado em nosso tempo. E vocês, presbíteros, têm que cobrar exatamente isso. Não de mim apenas, mas de todos quantos vierem depois de mim. Porque é o modelo que nós aprendemos de Jesus. De novo, 56. Então, onde estava Jesus? Nas aldeias, nas cidades, nos campos. E quando ele estava andando com o povo, passava segurança, confiança. Olha, eis que está entre nós um profeta, alguém que nos representa. Então ele ensinava, ele curava, ele ouvia as pessoas, ele tocava as pessoas, ele mostrava o quê? Presença física, eu estou entre vós. Por isso a multidão o seguia. E tinha também, claro, para fazer aí a relação direta da figura do pastor, tinha, claro, conhecimento. Aos 12 anos, e não é porque era Deus encarnado não, porque foi treinado, como todo judeu, era treinado na lei, ele foi ensinado e aprendeu com a sua família, aprendeu com a tradição judaica, a cumprir a lei, a conhecer a lei, a cumprir os preceitos do Senhor. Então Jesus também, diríamos hoje, era intelectual, era bem preparado, era culto, falava com doutores, com autoridades, mas também, Cleide, falava com as pessoas que estavam, por exemplo, como o cego Bartimeu estava pelo caminho, naquela terra árida, ele para conversar exatamente com aquela pessoa e se solidariza a ela. Vai na casa de um alto funcionário da Receita Federal, que é Zaqueu, e vai lá, entra. Então ele fala com gente culta, ele fala com gente inteligente, mas ele fala com gente pobre, simples, porque é o modelo pastoral que nós recebemos de Jesus. E nesta relação então de confiança, as pessoas iam até a ele e levavam os seus parentes, as suas necessidades, colocavam sobre eles as suas necessidades. E por isso eu quero que você veja comigo João capítulo 10, tá? Sobre esse exemplo de andar. Diga-me com quem andas e eu vou dizer quem é. Infelizmente esse ditado popular também cabe numa expressão figurada negativa, né? Como que, fulano de tal não é boa praça, então não tenho que andar com ele. Não, você tem que andar com ele se você tiver como alvo ali uma missão. Vocês conhecem a ilustração? Certa feita, um pastor foi, e aí com cuidado, viu? Que pode ter o sentido negativo e o sentido positivo. Eu quero falar do sentido positivo, que é uma ilustração. Certa vez o pastor foi visto numa casa de prostituição, e aquilo causou um escândalo, e aí o conselho ficou sabendo e contratou uma pessoa especializada para averiguar. Não queria fazer uma denúncia falsa, mas também não queria que a situação trouxesse um grande escândalo. Aí na segunda vez foi visto de novo, na terceira vez já tinha um padrão, toda segunda-feira às 8 horas da noite, né? E eis que então descobre-se, né, convoca-se o conselho, e o pastor então, ele podia tanto ter avisado antes, né, mas enfim, aí descobriu que infelizmente ele tinha uma irmã de sangue naquele lugar, e ele estava ali toda segunda-feira a pedido dela, que era onde ela residia, a pedido dela estava ali tentando levar um pouco de esperança e paz para aquela pessoa, claro, evangelizando. É uma ilustração, né?
Então esse ditado tem que ser dito com cuidado, porque às vezes a gente fala assim, não vou andar com quem fazia isso, eram os fariseus, e não eram boa praça, né? Então, em que sentido você está andando com pessoa, ou você está convivendo, aceitando pessoa na sua casa, que a sociedade diz que não deveria aceitar? Se o seu alvo é a missão de Deus, pronto, você vai fazer, porque esse é, inclusive, o mandato de Jesus, João capítulo 10, João no capítulo 10, um dos textos mais lidos em nossa igreja, irmãos, na fé da tradição cristã, porque ele é lindo, maravilhoso e muito rico de sentido. Vamos abrir lá, João capítulo 10, olha só, Jesus o bom pastor, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Por este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Vou fazer uma pausa aqui. Irmãos e irmãs, não sei se é facilidade que eu tenho, mas por ao mesmo tempo como uma atitude de gratidão a Deus, por aquilo que a minha família recebeu durante muitos anos. A família durante mais de 10 anos precisando de ajuda social da igreja, e eu falo isso como testemunho de meu amor a Deus, ao Evangelho e à IPEI do Brasil, porque foi nela que a minha família foi acolhida assim. Então, durante muito tempo, pastores, diaconisas, diáconos, presbíteros, que iam até a casa da minha família, e a gente pensava assim, poxa, uma família que mora na vila, na rua, na última rua, uma rua sem asfalto, muitas vezes casas sem energia, casas bastante pobres, que o aluguel na década de 80 muito caro, hiperinflação, a gente morava onde tinha condições de honestamente pagar aluguel. E pastores visitavam frequentemente a minha mãe, a minha família, os diáconos, diaconisas, levavam cesta básica, levavam para nós aquela dignidade do Evangelho, do amor, da comunhão, e nos chamavam pelos nomes, pelos nossos próprios nomes. Talvez aí justifica, a minha facilidade em gravar nomes de ovelhas, porque eu acho que o mínimo que o pastor sabe ou conhece uma ovelha é o seu nome, Então Jesus tinha esse tipo de, no capítulo 10 ele mostra esse tipo de intimidade, Ele conhece a cada ovelha e a chama pelo seu próprio nome. Jesus, irmãos e irmãs, não te trata no coletivo. Eu tenho isso como plena convicção de fé, Leila. Quando você está orando no seu quarto, na madrugada, sozinho, Deus dormindo, roncando lá do lado, você sai por algum motivo e vai orar, Ele está ali, Ele sabe o horário, às 3 da manhã, Ele sabe o que está no seu coração, e Ele sabe que é a Leila que está orando, amém, irmãos? Vocês creem nisso? Deus não nos trata como coletivo, Ele nos trata como filhos, como filhas. E isso é um modelo pastoral deixado por Jesus. E quando você está disposto ou pelo menos empolgado, querendo ser pastor de uma grande igreja, de multidões, a primeira coisa que você pede, pastor, ou que eu perco como pastor, é essa qualidade de Jesus, de você estar junto com o povo. É difícil, é impossível você pastorear 5.000 pessoas ao modelo, Roberto, deixado por Jesus. Você não consegue. E aqui no verso número 2, quando ele diz, aquele porém que entra verso 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque, o quê? Lhe reconhecem a voz. Intimidade, confiança, relacionamento. Quando Paulo orientou, Cleide, Timóteo, jovem pastor, garoto ainda em Éfeso, com medo por ser jovem, será que vão me respeitar? Será que vão reconhecer a minha autoridade? E as qualidades que, inclusive esse texto já foi pregado recentemente aqui na igreja, num dos domingos à noite. Então ele coloca ali 5 qualidades espirituais que Timóteo, desenvolvendo aquilo, em pouco tempo ele conquistaria a confiança das suas ovelhas, do seu rebanho,
autoridade espiritual, né? Manuseando bem a palavra, uma vida de santidade, de comunhão, de proximidade, né? Acontece o problema, você sabe do que se trata. Na casa tal, fulano, a família tal, aconteceu isso. Você sabe o que está acontecendo porque aquela casa é do seu convívio, você já foi visitar, você conhece as pessoas que frequentam aquela família. Isso se dá com o tempo. Intimidade. Verso 5. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas elas ou eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, ele continua insistindo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Amém. Bom, então, o modelo do pastorado que nós vemos em Jesus é um modelo de proximidade, de intimidade, de toque, de estar junto. E aí, por isso, cabe tão bem a expressão que eu sempre gosto e cito sempre, né? Que pastor tem cheiro de ovelha, porque ele caminha junto. Então, quando acabei de afirmar que Jesus não nos trata no coletivo, ou seja, claro, aqui estamos no coletivo, ele está ouvindo aqui, Pai, Filho e Espírito Santo estão conosco aqui nessa comunhão. O próprio Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali, em meu nome, ali estarei. Então, ele está aqui, Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui, tá? Mas também ele nos ouve no particular, no indivíduo. Abra comigo João, aí mesmo em João, agora no capítulo 4, um exemplo de indivíduo. João, capítulo 4, quem encontrar pode ler 2 versículos, o de número 6 e o de número 7. João, capítulo 4, verso 6 e 7. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus disse: dê-me um pouco de água. Isso, até aí. Bom, então, texto conhecido. Jesus começa ali a conversar com aquela mulher, quebra um paradigma. Aí por isso o tema que eu separei para a nossa reflexão hoje: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, Denilson, no propósito religioso daquele tempo, jamais ele poderia iniciar aquele diálogo, Lili. Jamais. Por quê? Era mal visto uma mulher falar com um homem em público. E para um homem, a mesma coisa. Samaritanos, então, que é o caso dela, nem se fala, tá? E este é um dos casos onde, por exemplo, o texto final, a narrativa, não termina com a conversão dela. Então, nem todos com os quais Jesus lidou, né, passaram por transformação. A gente vê o caso de Maria Madalena, a gente vê o caso da mulher pecadora, a gente vê o caso de Zaqueu, né? Nesse trecho não narra, por exemplo, que depois de conversar com aquela mulher que já estava no 6º amante, né? É só você, e não por isso, mas Jesus, imagina o seguinte, Miriam, né? Eu fico imaginando, a nossa capacidade de imaginar coisas ruins imagina o Roberto conversando naquele bairro assim, bastante simples, né? Ou seja, onde todo mundo se conhece, né? Com aquela pessoa que todo mundo fala, aquela pessoa não vale nada. Imagina o Roberto batendo papo com uma pessoa assim em público. Chegar em casa, Roberto, se prepara, o bicho vai pegar, né? Isso a própria esposa. Imagina os que não conhecem. Mas quem é isso aí? Conversando comessazinha, percebe? Então esse era o dito popular, aliás, dito popular. Esse era o contexto naquela época, mas que continua hoje. Então Jesus se apresenta ali, aproveita a ocasião, ele começa a conversa, ele está primeiro, ele chegou primeiro no tanque, né, de Jacó, está ali sentado, né, verso 6, estava com ele na fonte de Jacó,
cansado da viagem, assentaram-se junto a ele, à fonte, por volta ali do meio-dia. E nisto, ou seja, depois que ele havia feito isso, já estava ali, chega uma mulher. Se ele tivesse que cumprir, Milton, o que dizia a religião do seu tempo, ele elegantemente pegava suas coisas e ia embora, né? E não, ele aborda aquela mulher, começa e evangeliza ela. O texto é longo. Eis que meu Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha, eu já ouvi falar sobre isso, que no último dia, né, ressuscitaremos, tudo mais. Então ele vai falando, tá? Mas o texto não diz que, por exemplo, ela tenha sido impactada por aquela palavra. Termina dizendo que ela sai dali e vai para os seus familiares, amigos, vizinhos, vamos pensar assim, e anuncia sobre Jesus, mas não diz, por exemplo, que ela foi transformada por aquela palavra. Bom, por que isso é importante? Que Jesus, então, quebra esse paradigma e está conversando com pessoas no individual. Alguém que tinha, como se diz, né, uma fama, ou boa ou ruim, mas ele abordando ali como pastor. Pastor não desiste de ovelha. Pastor não escolhe a ovelha. Aliás, quando escolhe a ovelha é um problema. Não sei se vocês já... Não precisa contar para mim. Não sei se vocês já viveram isso como experiência aqui, mas tem pastor que gosta de escolher a ovelha. Gosta mais de umas do que de outras, né? Pode até acontecer, ele só não pode demonstrar, né? Porque quando demonstra, aí fica complicado, né? Esse pastor aí, né, gosta de visitar... Já ouviu a expressão? Gosta de visitar os ricos, né? Gosta de visitar a família tal, família, né? Pastor tem que gostar de visitar a ovelha, não importa onde ela mora e qual é o seu sobrenome, amém? É o que eu creio, é o que eu creio. Próximo texto, sobre Jesus não abrir mão de nenhuma das ovelhas que Deus, o Pai, colocou ou colocava em seu caminho. João 17, abra comigo, quem achar, por favor, pode ler versos 11 e 12. A belíssima oração sacerdotal, oração de despedida do ministério de Jesus. João 17, quem encontrar, leia verso 11, verso 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que se destes e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Amém. Olha que coisa linda. Então, cuidado pastoral, sabe? Um pastor que não esquece das suas ovelhas, preocupação. E aqui, irmãos e irmãs, coisa linda, que Jesus está orando, Leila, ao Pai. Está orando ao Pai, fala: Senhor, eu me preocupo com essas ovelhas, proteja o Senhor. Ele mesmo, durante muito tempo, ele vai dizer para os seus discípulos: olha, eu vou para junto do Pai, mas eu rogarei Ele para que vos envie o Espírito Santo, para aquecer o coração de vocês, renovar cada manhã a esperança, a força. Esse mesmo Espírito vai convencer vocês do juízo, do pecado, da justiça. Vocês precisam dele. Então é preocupação mesmo pastoral, que não descansa o coração de Jesus de preocupação com aqueles que sofriam, né, enquanto ele exercia o seu ministério terreno. E verso 12, né, que eu digo, Jesus não teve uma escolha, aliás, uma ovelha predileta. Olha que coisa linda aí, Milton. Quando eu estava com eles, ou seja, o rebanho, guardava-os o quê? No teu nome, Pai, na tua autoridade. Ele mesmo vai dizer, João também, né, que eu não vim realizar a obra própria, e sim a daquele que me enviou. A minha comida, a minha bebida persistem em fazer a vontade do Pai. Então, todo o ministério de Jesus, do início até o final, será por meio da autoridade do Espírito Santo, na fidelidade e obediência ao Pai, assim como se dá qualquer ministério pastoral. E se fugir disso, gente, não dá certo, viu? Pode começar bem por habilidade, novidade, mas daqui a um tempo naufraga. Guardava-os em teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto, né, o filho da perdição. Ou seja, Jesus não fez escolha de ovelhas. Todas quantos
ou quantas Deus colocou no seu caminho, ele as acolheu. Lidou com fariseus, com gente difícil, lidou com gente culta, com gente herege, lidou com gente ateia, né? Lidou com gente pobre, gente doente, lidou com tudo. Ele falou: não, eu não posso pastorear essas pessoas, eu não posso ir até lá, porque o que vão pensar de mim? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Aplicado esse dito popular a Jesus, olha, o que? Amor incondicional. Jesus não desistiu de nenhuma ovelha, nenhuma ovelha. Claro, ele não invadiu o coração. Eis que estou à porta, Apocalipse 3:20, né? E bate, ou seja, ele inicia ali, Cleide, uma conversa pastoral com aquela mulher que estava no seu sexto marido, aliás, no seu sexto amante. Tinha tudo como um pastor, preocupado na sua reputação, tinha tudo para não começar aquela conversa. Mas não, ele vê uma ovelha em potencial. Isaías 56 diz: a minha palavra não voltará vazia. Ah, pastor, mas com aquela mulher samaritana voltou vazia, porque como o senhor mesmo disse, o texto não relata a sua conversão. Pode ter ocorrido, pode ter, só não está relatado no texto. Então voltou vazia? Não. A primeira origem da palavra profética, Eliezer, é para que a gente se arrependa, aproveite a oportunidade, se converta e tenha Deus como Senhor. Mas se a gente renega e não aceita, a mesma palavra que foi para a transformação do nosso coração, Roberto, será no último dia usada como juízo. Você ouviu, você teve oportunidade e você escolheu o quê? Continuar seu caminho por conta própria. Então a palavra não volta vazia. Ela será de bênção para a sua conversão, ou ela será de juízo para a sua, palavra pesada, mas dita por Jesus várias vezes, condenação. Ou seja, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ainda que o evangelho tenha sido pregado a todos os ouvintes, tá? Verso 48, voltando lá agora para Marcos, o texto da nossa reflexão. Verso 48, um segundo momento que a gente quer destacar aqui. Marcos 6, 48. Então diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eu vou destacar aqui 2 versículos, para a gente falar sobre a questão do poder de Deus de ouvir o clamor de quem está gemendo. Tá? É importante dizer, irmãos e irmãs, Deus não ouve o clamor só do seu povo, daqueles que já são crentes, daqueles que já são convertidos. Deus ouve o clamor de todos. 2 de Coríntios 4, versos 2 e 3, Paulo diz, que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o projeto de Deus é alcançar a todos. A todos. Por isso Jesus falou, que não voltará sem antes que todos ouçam a respeito da boa notícia da salvação. Então Deus ouve o clamor de todos, todos. Em alguns ele apressa, humanamente falando, ele apressa os passos, porque ele quer livrar do sofrimento, da dor, da angústia e por aí vai. Então, verso 48, diz o texto que vendo, Jesus viu o desespero deles. Vamos imaginar a situação ruim, que estava no meio do mar, de repente ali o vento contrário, e eles não estavam conseguindo dominar ali, aquela navegação para poder voltar em segurança para, vamos imaginar, a beira da praia, na orla, tá? Então eu gosto da expressão vendo-os. O texto não diz que eles estavam clamando. Às vezes, irmãos, por muitas razões, a gente já perdeu a esperança, perdeu a força, perdeu o ânimo. E no entanto, mesmo em situação de crise, às vezes aguda, profunda, sem clamar, Deus nos ouve. Exemplo, abra comigo, Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Como vocês bem conhecem, uma típica trama familiar, O caso de Sara, Abrão,
E o primeiro filho, quem quiser ler, por favor, pode ler do 14 ao 17. Gênesis 21, 14 a 17. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de árvore, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Amém, irmãos? Olha, um dos textos mais incríveis sobre oração. Aqui, a oração Vera Mantovani, não é a oração que sai pelos nossos lábios, do nosso coração. É a oração do silêncio. Às vezes as palavras nos fazem pecar na oração. Tiago, capítulo 2, quando ele fala: vocês estão pedindo, pedem, mas pedem desmedidamente. Vocês pedem pensando em vocês mesmos, né? Submeta o pedido, qualquer oração, submeta a Deus, né? Não esqueça que Ele é soberano, Ele está no comando. Então a melhor oração, dizia, para citar uma referência católica, né, Madre Teresa de Calcutá, a melhor oração é a oração do silêncio. E que silêncio é esse? De prostração diante de Deus. Ou seja, não tem mais nenhum recurso, não tem mais o que falar. Ou seja, se não for a tua misericórdia, Senhor, né? E nem sequer ela fala isso. E o texto é lindo, Eliezer, porque fala assim que Deus ouviu o choro do menino. Aí onde está? Tá. Então é na Avenida da Saudade, 536. Qual é o endereço da sua casa? Seu Arlindo, nome da rua ali, lembra? Já fui lá, mas qual que é o nome da rua? Cícero Rodrigues, que número? 132, ali naquela laje, de repente, ali, agora está gelado, né? Imagina o calor, 3 horas da manhã, o senhor perdeu o sono, e vai para lá e lembra da causa, o filho está lá na Bolívia, né? Ainda que não fale nada ao Senhor, mas o coração está apertado, você vai ali, fica ali um tempo, o Senhor ouve essa história, Ele ouve, Ele conhece a rua, o endereço, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O Deus que nós cremos, irmãos, é esse Deus. É esse Deus que ouve o nosso gemido, ouve o nosso drama, o nosso clamor, a nossa angústia. E muitas vezes nós, né, racionalizamos isso. Será? Não tem dúvida. Ele ouve. Ele ouve. Por isso Ele manda a provisão, né? Ele vai, manda o anjo e chega, conforta e dá uma palavra ali de esperança, né? Palavra de esperança. Se não fosse isso, irmãos, irmãs, quantos de nós estaríamos aqui? A Elide conosco aqui. Uma dificuldade dessa. Eu não tenho dúvida de que a cada dia que levanta, de alguma forma, Deus ali conforta. Quanto de nós teria surtado? Quantos? Desistido. Colocado Deus na parede, como alguns pastores do nosso tempo hoje para ganhar dinheiro fazem, né? Certa feita eu vi uma campanha em uma igreja que eu me nego a citar o nome, até por ética também, né? Que dizia isso, né? Você precisa se revoltar com Deus. Porque você se revoltando com Deus, aí Deus vai, né, te honrar. Citando o texto lá, as rochas de Refidim, quando Moisés vai, né, para a água, para a rocha, suscitar água, ele pegou o cajado e revoltado, né? Vocês sabem o que aconteceu aquela revolta. É falta de Bíblia, mas o povo não lê, a maioria não lê mesmo, né? Vocês sabem quanto custou aquela revolta de Moisés com Deus, mas isso os pastores não pregaram. Deus fala com Moisés: olha, vai até a rocha em Refidim, falai a rocha, fala só, porque você falando, você vai ser fiel ao que eu estou dizendo para você fazer.
E ele chega lá, ele está nervoso, tá? Também um povo daquele, imagina pastorear um rebanho daquele, né? Povo de dura serviço, ele chega, pega o cajado, desce o porrete, olha. Por acaso vai suscitar água essa rocha? Pau, porrete aí. Sabe o que vai acontecer? Né? Deus é Pai, Deus é Senhor. Corrija quem ama, Hebreus 12. Deus coloca aqui, ó. Ah, amigão, gosto muito de você, como poucos do meu rebanho. Mas vem cá, sobe Moisés depois, lá no final, né, Denilson? Sobe Moisés no monte, leva junto ali o Josué. Ele pouco esperava, né? Está vendo a terra? Você vai contemplar de longe, você não vai passar. Há quem diga que essa tenha sido a causa, né? Então nós não revoltamos com Deus, a gente simplesmente reconhece que sem Ele nada somos, né? Então no texto de Gênesis, Deus ouve o clamor, Deus ouve o choro, o lamento, e isso é a função do pastor, da pastora. Certa vez eu vi uma pregação do pastor que falou: você tem direito, você tem que exigir. Pois é. Você tem que exigir. Você tem direito. Quantos de nós, né? Eu costumo dizer que até os que tinham, entre aspas, né, até um certo direito de exigir, né, não o fizeram. Próximo texto, Josué, falando aí, né, o texto que nós, Josué capítulo 1, tá? Josué capítulo 1, então, lembrando que o versículo que nos inspirou a esse tema, quando Jesus viu o drama, a preocupação daqueles discípulos no barco, meio que desgovernado, ou pelo menos ali sem muito recurso para lidar com a tempestade, ele aparece, porque ele viu e vai aparecer com misericórdia. Então olha só, quem encontrar pode ler, 1, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Exato, é promessa do Senhor, irmãos. Isso não significa, por exemplo, que a gente não terá problema, que a gente não terá motivo de lamento, de choro, de dor, de tristeza, que a gente não terá que enfrentar a morte, tudo isso. A diferença é que enquanto estamos passando por situações assim, nós não perdemos o quê? A nossa dignidade espiritual. Até porque a gente, mesmo querendo perder, mesmo querendo desistir, a gente não desiste. Por quê? Porque a fé é um mistério tão grande que ela não te permite desistir. Você não consegue desistir. Hebreus capítulo 6, pastor, sobre apostasia. Isso a gente discute em uma outra ocasião, que é um tema doutrinário, inclusive, né? Mas é o único texto também que fala sobre isso. Não dá para fazer doutrina de um único texto, você tem que pegar no conjunto geral, né? Mas a convicção aqui é Deus falando: olha, eu ouço o clamor de vocês, aonde você bota a planta do teu pé, então você vai viajar, você vai andar. Eu falo isso o tempo todo, né? A primeira coisa do planejamento da viagem, a primeira coisa que o crente faz não é mandar fazer a revisão do carro, não. A primeira coisa que o crente faz é colocar o motivo da viagem em oração. Isso aqui, gente, não é clichê não, isso aí eu falo por mim mesmo, já dei testemunho, durante 25 anos pegando a estrada, como pastor, 25 anos, imagina, já fui pastor em Goiânia, longe, Pradedel, Paraná, já rodei esse país, né? Nunca sequer um pneu furado. Não estou dizendo que quando o senhor furou, você não orou não, mas assim, para mim é testemunho. O primeiro planejamento que você faz da viagem é o que, Senhor? Coloca a mão, e se essa viagem não tiver que acontecer, faça tudo para que não aconteça. A palavra que Deus dá a Josué: aonde você botar a planta do teu pé, eu vou estar ali com você. Agora também não abro mão do quê? Da sua fidelidade, da sua obediência, nem para a direita, nem para a esquerda, mas aqui, ó, no caminho que eu te disser. Se você for aqui, você vai até o final e vai dar tudo certo. Paraná, 4 anos, né? São Paulo, Paraná, São Paulo, 4 anos, 120 mil quilômetros de moto, nem um cabo de acelerador arrebentado, embreagem que é mais comum, pneu nada,
Mão do Senhor. Mão do Senhor. A minha oração é aquela de sempre. Todo dia saindo de São Paulo, sobretudo de moto. Senhor, me livre das mãos dos assassinos, dos violentos, acidentes e incidentes. Todo santo dia, como está esse sol brilhando aqui, irmãos. Sair de casa, e numa cidade como essa, me livre das mãos dos assassinos, dos violentos, acidentes e incidentes. Põe a mão, Senhor. Né? Porque é a minha convicção. Antes de preocupar com o seguro, com a manutenção da moto, que está tudo em dia, documento tudo pago, mas a minha primeira preocupação é falar, Senhor, vai à frente, amém? Amém? Vai à frente, porque é a promessa dele, é a promessa dele. Então, voltando lá para o texto de Marcos, no capítulo 6, a gente vê ali todo o sentido de uma prática pastoral, de um pastor que se preocupa com a ovelha, se preocupa com o rebanho, é um pastor que vê de longe a necessidade. Verso 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele. Então é um pastor que vai até o rebanho, que vai até a ovelha. Essa é a prática, esse é o legado, senhor Arlindo, que nós recebemos de Jesus. Para terminar, 48 ainda, o outro destaque que eu quero fazer. 48 diz assim, ó, 48 com 47, tá? Olha só, eu vou colocar 3 versículos para a gente pensar do que aconteceu aqui. No versículo 45, diz assim, ó, logo ao sair, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Verso 46, ó, e tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. O 47 diz, ao cair da tarde. O que significa? Quando o sol começa a se pôr. Basicamente aí, quando o sol começa a se pôr, é que horas? Né? Dependendo da época da estação, mas basicamente é aí. 5, meia, 6 horas. Né? Então, imagina. Despediu, verso 45, Cleide, despediu a multidão. Que hora? 5 horas da tarde. Então vamos aqui colocar nossa imaginação para funcionar, Miriam. Jesus trabalhou com aquele povo, Miriam, o dia inteiro. O dia inteiro. 5.000 pessoas. Então você imagina, depois de trabalhar o dia todo, Guilherme, atender aquele povo, andando junto, abençoando, curando, ouvindo o drama das pessoas, confortando, consolando, 5:30 da tarde, despede. Aí fala assim, ó, eu vou orar, tá? Ele sobe no monte para orar. Eu quero que você veja comigo, né? O versículo 48, quando Jesus decide voltar. Que hora que é que ele decide voltar? Então, termina o versículo anterior, ele sobe no monte para orar. 5:30 da tarde, dona Bela. Sozinho, deixa os discípulos no barco e sobe no monte para orar. E ele vai orar. O 48 diz ali um horário que ele volta, que é quando ele vê os discípulos e vai voltar. Qual que é a hora que aparece ali? Que hora que é a 4ª vigília da noite? Por volta de... A sua Bíblia tem a tradução. Pode ler aí. 3 às 6 da manhã. Aí, já disse. 3 horas da manhã aproximadamente. Vamos contar 3 horas da manhã? 5 da tarde, 18 horas. 17 horas, certo? 5 da tarde. Das 17 às 3 da manhã. 4... Então, 10 horas. Tá bom para você essa devocional, Leila? 10 horas. Orando. E um detalhe, sabe quem é? Jesus. Mas, meu Pai do céu, eu fico sempre dizendo, né? O que leva o próprio Deus encarnado a ter tanto motivo e tanto tempo de oração, se não deixar exemplo para nós? Com toda a autoridade, com todo o poder, acabara no dia anterior de multiplicar, fazer o milagre de multiplicar os pães e peixes. Então toda a autoridade está nas mãos de Jesus. A pergunta que eu sempre faço, né? Claro, é uma pergunta didática, né? Por que tanta necessidade de orar o próprio Deus encarnado? Poderíamos dizer, não precisa absolutamente nada, porque Ele pode todas as coisas. Ele queria deixar exatamente exemplo para o quê? Para os pastores, para os apóstolos, para os discípulos e para todos nós, igreja. Legado. Né?
Vocês conhecem a ilustração daquele crente bastante religioso, assim, cuidadoso, que cumpria todas as suas atividades diárias, né? E aí, na última oração da noite dele, era aquela, né, mais elaborada, que era para fechar o dia de tudo que aconteceu. E ele sentava na cama, se preparava, ele sentava na cama e ficava, né? Aquela oração longa, demorada, e com o tempo ele foi cansando, porque já está com sono, e aquela oração longa, e aí Vasti, ele começou a diminuir aquela oração, né? Diminuindo, foi diminuindo, chegou um dia que ele sentava na cama, Senhor, tu sabes, caía, aí ele falou, bom, agora está curta demais, né? Então vou ter que chegar no meio termo. Aí ele pegou e fez um quadro, né, de próprio punho, e escreveu uma oração belíssima, linda, né? Deu trabalho, mas ele que elaborou, aquela oração do coração dele, foi lá, aí fez um quadro, colocou na parede, aí chegava 10 horas, 11 horas com sono, caía na cama e falava, é aquela, Senhor. Né? Então, muitas vezes a nossa devocional se resume àquela tradição da obrigação, eu tenho que orar. Então, Jesus nos deixa, Roberto, como você disse, um legado, numa devocional de 5 horas. E depois de que tempo, dona Vasti? Depois de um dia inteiro de trabalho. E a gente muitas vezes fala, né? Depois de trabalhar o dia todo, ao cair da tarde, ele sobe no monte e passa 10 horas orando. Tá bom para você? E ainda é capaz de se solidarizar com quem está passando dificuldade, porque o 48 diz, o verso 48, iniciando, vendo a dificuldade deles. Tá? Então isso, irmãos e irmãs, isso é prática pastoral. Essa é a função para a qual os pastores são chamados. Se não fazem, eles que se veem com Deus, mas é para isso que eles são chamados. Está na Escritura. 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. Aqui eu vi, não sei se ele está acompanhando o nosso amado pastor Leontino, né, meu mestre. Eu vi uma mensagem dele extraordinária sobre, né, parte desse texto, onde ele usa aqui a expressão mesmo que está no texto, o fantasma, ou os fantasmas. Os fantasmas da nossa vida. Como nós lidamos, Eliezer, com os fantasmas da nossa vida, né? Então muitas vezes o sofrimento, a angústia, o medo, aqui no caso o desespero, porque estão perdidos, ou pelo menos em alto mar, sem recurso, um vento muito forte, uma tempestade, né? E aí começa a ter alucinação, medo, porque o medo ele vai te causar uma intoxicação de noradrenalina, ou seja, que é aquele hormônio que o cérebro produz instantaneamente para jogar adrenalina na sua corrente sanguínea, para te botar para cima, tentar fazer alguma coisa. Só que esse hormônio, da mesma forma que ele pode te ajudar, ele te sufoca. Que aí aumenta tanto o batimento cardíaco, porque o medo te faz isso, você vai tentar reagir, só que aumenta tanto e ele te pressiona de tal modo que aí você entra em pânico, alucinação. Tanto que eu gosto muito do texto, porque o texto diz assim, Cleide, né? Que eles achavam que estava vendo um fantasma. Então, o que fazer com os nossos fantasmas, diria o pastor Leontino? A gente vai entregá-los a Jesus. Não há melhor opção. Precisamos entregá-los a Jesus. Veja comigo, irmãos, Atos 6, já estamos terminando. Atos capítulo 6. Atos, no capítulo 6. Quem encontrar, por favor, pode ler o versículo de número 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Obrigado. Texto belíssimo, que é uma marca da formação pastoral, ou da vocação pastoral, né? Para muitos, pode passar a ideia de que o pastor faz pouca coisa, né? Se comparado a um trabalhador que tem, por exemplo, uma atividade diária numa determinada empresa. Ele sai cedo, pega o ônibus, sai cedo. O Marcos Fernandes contou que essa semana a cunhada dele trabalha, acho que em Santo André, ou Diadema, não sei.
Imagina, quarta-feira, aquela quarta-feira terrível. Acordou 4h30 da manhã, vestiu a roupa para se preparar para ir trabalhar e foi de moto. Imagina, de moto. É isso, Wellington? Né? Saiu de casa 5 horas da manhã. Nem eu que sou corajoso, né? Não, eu acho que não, a não ser por uma emergência, né, que não tem outra opção, né? E vai trabalhar. Então cada um tem o seu ritmo, né? Esse tipo de atividade não é a minha, por exemplo. Eu não preciso de acordar às 4h30 da manhã, mas se tivesse também, nenhum problema. Talvez eu não saísse de moto, né, se tiver outra opção. Mas o que eu estou querendo dizer? Né? Que o trabalho do pastor, de um pastor, não é esse de sair cedo, né, bater ponto numa empresa, mas, por exemplo, você não tem a preocupação de, durante a semana inteira, começar a administrar aquela palavra que Deus está te dando. E é contra o tempo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você se meter, desculpa a expressão, se você se meter na sua agenda pessoal e não parar para meditar na palavra que Deus está te dando, vai chegar no domingo e você não tem o que pregar. Então, a atividade pastoral, né, não é essa do dia a dia, de sair cedo e voltar de tarde. Mas não significa que ele não tenha trabalho, que ele não tenha preocupações. Então, olha, coisa interessante, Jesus não tinha um trabalho assim. Mas qual era a preocupação dele? Constantemente, né, ou incansavelmente, não conseguia deixar de pensar, de se preocupar com o seu rebanho. Por isso que atendia a multidão, o dia todo, ia, rogava ao Pai. Vocês já viram comigo o texto de João 17, nós vemos aqui. Pai, de todas as ovelhas que me deste, nenhuma eu perdi, exceto o filho da perdição, que estava registrado mesmo na Escritura, que deveria profeticamente acontecer. Então, o texto de Atos mostra que a preocupação do pastor deve ser essa, né? Do cuidado com o rebanho e a fidelidade na exposição da Escritura. Aprendi, um professor que tem muita admiração, pastor, reverendo Weber Ferreira Silveira Lima, pastor lá no... Aliás, até o ano passado, esteve pastoreando a primeira igreja de Santo André. Ele é conhecido. E foi com ele, meu professor de homilética, ou seja, de pregação, no seminário lá em 95, em Londrina. Foi com ele que aprendi e guardei no meu coração, porque é uma frase que eu acredito muito, confio muito, que no púlpito se prega a palavra de Deus. Tá certo, Milton? Púlpito se prega a palavra de Deus. Púlpito você não fala de política. Púlpito você não manda recado para uma ovelha que você não gosta. Pastor, mas tenha. Assim não tem. Ele não deixa de demonstrar. E às vezes quer esconder lá no púlpito, com pregação dirigida, né? Não, púlpito se prega a palavra de Deus. E para que você tenha essa consciência, Atos 6, versículo 4, vocação do pastor: orar, cuidar de rebanho e pregar a Escritura. E isso consome tempo. Precisa de tempo, inclusive físico, parar todas as coisas que você está fazendo para sentar ali no seu gabinete, ali no seu quarto, em algum lugar que Deus te dá na sua casa, para você investir tempo na Escritura. A palavra que está queimando o seu coração deve queimar o coração do rebanho, porque ela foi dada por Deus. Amém? Amém. Vamos terminar? Último texto, abra comigo, Êxodo 19, versículo, quem encontrar, por favor, pode ler. Êxodo 19, versículo 3. Obrigado. Bom, então, mais um exemplo, né? Jesus chama o pastor de Israel naquele tempo, aliás, o pastor dos hebreus, né? Porque o povo está no deserto, seu Arlindo. Então, quem é o pastor daquele povo? É Moisés. É Moisés. Então, Deus quer dar o recado santo para aquele povo. Então, ele convoca Moisés. Então, para tudo. Largou a mulher, Zíporo, larga os filhos. Então, essa é a função de um pastor. Ele larga tudo. Família, larga filhos. Deus convoca, então você vai. Então, vai no monte. Quando você vai ler o resto do texto, todos os capítulos seguintes, vai demorar tanto tempo no monte, Deus falando com ele, tanto tempo, que o povo vai começar a adorar um bezerro. Esse homem não volta mais.
se perdeu, né? Vamos logo levantar um novo comandante aqui, porque Moisés, né? Então percebe, eu gosto dessa linguagem para dizer o tempo todo, né? Então Deus separa o pastor, Deus separa a pastora, unge, dá autoridade, dá poder, mas olha, vem aqui, ó, constantemente, você vai ter que vir até mim, porque aqui você vai receber a palavra, vai queimar o seu coração, você não vai falar em seu próprio nome. Então sobe Moisés do Sinai, passa dias, ouve a voz do Senhor, e desce e faz o quê? Assim nos mandou, ou assim me mandou o Senhor. Vai e entrega a palavra, né? Então, amados, eu vou terminar dizendo, o DNA do ministério de Jesus, palavra, ide por todo mundo, pregai e ensinai, batizai, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, né? Mas está junto, acompanhar, né? E é isso que nós aprendemos nesse capítulo final, aliás, no capítulo 6, na parte final de Jesus, né? Quando, na parte final do capítulo, quando ele está mostrando ali os exemplos diversos que compõem, né, que caracterizam o ministério pastoral. Vamos lá para o capítulo 6 e assim a gente termina só relembrando o versículo 56, que é belíssimo, tá? E aqui eu termino. Marcos capítulo 6, então, sob o cuidado dedicado na narrativa do texto, né? Os fantasmas são, como se diz, né? São afastados, ele se manifesta, verso 50 ele fala, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo, ou seja, bota fora esses fantasmas, continue crendo no Senhor. Então ele vai nessa direção. E no verso 56, aliás, do 53 até o final, né? Estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, de novo, insisti na mesma coisa, né? Traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas cidades, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Então esse diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Ou seja, qual é o motivo do nosso caminhar, aonde nós caminhamos, com quem nós caminhamos, com que propósito você caminha. Nós caminhamos com o Senhor, com que propósito? O propósito que Ele tem mostrado a cada dia na palavra, colocado no coração com fé e esperança, e as pessoas com as quais você lida, aquelas que já são crentes transformadas, glória a Deus, porque são meus irmãos e minhas irmãs, mas aquelas que não são o quê? Os meus futuros discípulos, as minhas futuras ovelhas espirituais, os meus futuros filhos espirituais, né? Porque o Senhor te coloca nessa condição, e não atender ali, mas aquela pessoa ali não é de boa fama, então sai fora, né? Corta a relação, não, é um discípulo em potencial, amém? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs. Vamos terminar com a nossa oração de gratidão ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigado por Tua palavra, Senhor, clara na Escritura Sagrada para o nosso alimento espiritual. E obrigado por Teu Santo Espírito que nos dá entendimento, sabedoria e também, ó Pai, esperança renovada a cada manhã. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça, do Teu santo cuidado. Abençoe, Deus, o nosso encontro de família, nosso almoço de família, e prepara o nosso coração e disposição para o culto de logo mais à noite. Nós te rogamos agradecidos em Jesus, nosso bendito Salvador. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanharam de casa pela internet, Deus os abençoe também.